Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. Como buscar a verdade? 17. A verdade de que seus pais não são seus credores é o princípio de prática correto que as pessoas deveriam entender quando se trata de como abordar os pais. Qual é o outro princípio de prática? Seus pais não são os senhores de sua vida nem de seu destino. Os pais não são os senhores de sua vida nem de seu destino. Não é mais fácil de entender e alargar do que seus pais não são seus credores? Por fora, parece que seus pais conceberam sua vida carnal e que foram seus pais que lhe deram vida. Mas, se analisarmos isso a partir da perspectiva de Deus e a partir da raiz dessa questão, sua vida carnal não foi dada a você por seus pais, pois as pessoas não conseguem criar vida. Em termos simples, ninguém consegue criar o fôlego do homem. A razão pela qual a carne de cada pessoa é capaz de se tornar uma pessoa é que ela tem esse fôlego. A vida do homem está nesse fôlego e ele é o sinal de uma pessoa viva. As pessoas têm esse fôlego e vida, e a fonte e a origem dessas coisas não são seus pais. Acontece apenas que as pessoas foram produzidas por meio de seus pais que as conceberam. O fundamento é que é Deus que dá essas coisas às pessoas. Portanto, seus pais não são os senhores de sua vida. O Senhor de sua vida é Deus. Deus criou a humanidade, Ele criou a vida da humanidade e Ele deu à humanidade o sopro de vida, que é a origem da vida do homem. Portanto, não é fácil entender a frase "seus pais não são os senhores de sua vida"? Seu fôlego não foi dado a você por seus pais, muito menos sua continuação lhe é dada por seus pais. Deus cuida de cada dia de sua vida e o governa. Seus pais não podem decidir como cada dia de sua vida transcorre, se cada dia é feliz e transcorre tranquilamente, quem você encontra a cada dia, nem em que ambiente você vive a cada dia. Acontece apenas que Deus cuida de você por meio de seus pais. Seus pais são simplesmente as pessoas que Deus enviou para cuidarem de você. Quando você nasceu, não foram seus pais que lhe deram vida. Então, foram seus pais que lhe deram a vida que permitiu que você vivesse até agora? Não foram. A origem de sua vida ainda é Deus, não seus pais. Digamos que seus pais conceberam você, mas quando você tinha 1 ou 5 anos de idade, Deus decidiu tirar-lhe a vida. Seus pais poderiam fazer alguma coisa em relação a isso? O que seus pais fariam? Como salvariam sua vida? Eles o levariam ao hospital e o confiariam aos médicos, que tentariam tratar sua doença e salvar sua vida. Essa é a responsabilidade de seus pais. No entanto, se Deus dissesse que essa vida e essa pessoa não deveriam viver e que você deveria reencarnar em outra família, seus pais não teriam nenhum poder nem recurso para salvar sua vida.
Eles só poderiam ver como sua pequena vida partiria deste mundo. Quando uma vida se perde, eles são impotentes. Tudo o que podem fazer é cumprir sua responsabilidade como pais e confiar você aos médicos, que tentariam tratar a doença e salvar sua vida. Mas não cabe a seus pais decidir se sua vida continua ou não. Se Deus disser que você pode continuar vivendo, então sua vida existirá. Se Deus disser que sua vida não deveria existir, você perderá a vida. Existe alguma coisa que seus pais possam fazer em relação a isso? Eles só podem conformar-se com seu destino. Em termos simples, eles são apenas seres criados comuns. Simplesmente acontece que, a partir da perspectiva pela qual você vê, eles têm uma identidade especial. Eles conceberam e criaram você. Eles são seus chefes e seus pais. Mas, a partir da perspectiva de Deus, eles são apenas humanos comuns. São somente membros da humanidade corrupta e não há nada de especial neles. Eles nem ao menos são senhores da própria vida. Como poderiam ser senhores da sua? Embora tenham concebido você, eles não sabem de onde veio sua vida e não puderam decidir em que momento, em que hora e em que lugar sua vida chegaria, nem como seria sua vida. Eles não sabem de nada disso. Para eles só aguardam passivamente, esperando pela soberania de Deus e por seus arranjos. Não importa se eles estão felizes com isso ou não, se eles acreditam nisso ou não, ainda assim, tudo isso é orquestrado e ocorre nas mãos de Deus. Seus pais não são os senhores de sua vida. Não é fácil entender esse assunto? Seus pais conceberam sua carne, mas não conceberam a vida de sua carne. Isso é um fato. Será que seus pais conseguem controlar questões como a altura que você terá, como sua constituição física será, a cor e o volume do seu cabelo, que hobbies você terá, etc.? Seus pais não podem decidir se sua pele é boa ou não, nem a aparência de seu rosto. Alguns pais são gordos e concebem filhos magros e baixos, com o nariz e olhos pequenos. Quando as pessoas os veem, elas pensam: essas crianças se parecem com quem? Certamente não se parecem com os pais. Os pais nem podem decidir a aparência de seus filhos. Podem? Alguns pais têm um corpo muito robusto e concebem filhos muito magros e fracos. Alguns pais têm um corpo muito magro e fraco e produzem filhos incrivelmente robustos, fortes como um touro. Alguns pais são medrosos como um camundongo e concebem filhos extremamente ousados. Alguns pais são cuidadosos e cautelosos e concebem filhos muito ambiciosos e, no fim, alguns deles se tornam imperadores, alguns se tornam presidentes e outros se tornam chefões de grupos de bandidos e vigaristas. Alguns pais são fazendeiros, mas os filhos que geram se tornam funcionários de alto escalão. Existem também alguns pais que são enganosos, mas concebem filhos bem comportados e honestos.
Alguns pais são não crentes ou talvez até adorem ídolos e diabos, e eles concebem filhos que querem crer em Deus, que não conseguem viver sem sua fé em Deus. Alguns pais dizem aos filhos: "Vou mandar você para a universidade." E os filhos dizem: "Não, eu sou um ser criado. Preciso desempenhar meu dever." Então os pais dizem aos filhos: "Você é jovem. Você não precisa desempenhar um dever. Nós desempenhamos nossos deveres um pouco porque somos velhos e não temos nenhuma perspectiva. Ganharemos algumas bênçãos para a nossa família no futuro, para que você não precise fazer isso. Você precisa estudar muito e, depois de se formar na universidade, você precisa se tornar um funcionário de alto escalão, para que nós possamos desfrutar de seu sucesso." Os filhos respondem: "Não, eu sou um ser criado. Desempenhar meu dever é a coisa mais crucial." É claro que há alguns pais que acreditam em Deus e renunciam à família e desistem de sua carreira, mas seus filhos se recusam a crer em Deus. Seus filhos são incrédulos, e não importa como você olhe para esses filhos e seus pais, eles não parecem ser uma família. Embora pareçam ser uma família em termos de aparência, hábitos de vida e até em alguns aspectos de seu caráter, em seus hobbies, interesses, suas buscas e nas sendas que trilham, eles são completamente diferentes. São simplesmente dois tipos de pessoas diferentes que trilham duas sendas diferentes. Assim, existem diferenças entre as vidas das pessoas e essas diferenças não são determinadas pelos pais. Os pais não podem decidir que tipo de vida seus filhos têm, nem em que tipo de ambiente seus filhos nascem. Seus pais não são nem os senhores de sua vida, nem os senhores de seu destino. Não são os pais que dão vida às pessoas. O destino de uma pessoa é uma questão maior ou menor do que sua vida. Para as pessoas, ambas são questões importantes. Por quê? Porque não são coisas que as pessoas conseguem entender, alcançar nem controlar com seus instintos, habilidades ou calibre. O destino e a trajetória de vida das pessoas são decididos e regidos por Deus. Ninguém pode fazer qualquer escolha em relação a essas duas questões. Nem você nem seus pais escolhem em que família você nasce, nem os pais que você terá nesta vida. Seus pais também foram passivos ao parir você. Portanto, seus pais não podem decidir qual será a trajetória de seu destino. Não podem decidir se você será muito rico e abastado na vida, se será pobre e humilde ou simplesmente uma pessoa comum. Eles não podem decidir para onde você irá nesta vida, em que lugar você viverá, nem como será seu casamento, como serão seus filhos ou em que tipo de ambiente você viverá, etc. Existem algumas pessoas cuja família prosperava. Tinha roupa e comida e mais dinheiro do que conseguia gastar antes de dar à luz um filho. Mas quando ele cresceu, o filho desperdiçou a fortuna da família e, por mais dinheiro que esses pais ganhassem, eles não conseguiam compensar o dinheiro
que seu filho gastador desperdiçava. Existem também algumas pessoas que eram pobres, mas, alguns anos após darem à luz um filho, o negócio da família começou a prosperar. Sua vida melhorou, as coisas foram correndo cada vez melhor e seu ambiente também foi ficando cada vez melhor. Veja, tudo isso são coisas que esses pais não esperavam, não são? Os pais não podem decidir o destino de seus filhos e, naturalmente, eles também nada têm a ver com o destino de seus filhos. O tipo de senda que você trilha, para onde vai e que pessoas você encontra nesta vida, quantos desastres você enfrenta, quantas coisas maravilhosas e quanta riqueza aparecerão no seu caminho, todas essas coisas nada têm a ver com seus pais, nem com as expectativas deles. Todo pai deseja que seu filho alcance um lugar elevado neste mundo. Mas esse desejo sempre se realiza? Não necessariamente. Alguns filhos chegam a posições elevadas no mundo, como os pais queriam, e se tornam funcionários de alto escalão. Ficam ricos e vivem bem. Mas seus pais adoecem e morrem dentro de poucos anos, sem conseguir desfrutar de nada dessa boa sorte, nem desfrutar desse sucesso. O destino de uma pessoa tem qualquer coisa a ver com seus pais? Não. Não é como se você conseguisse realizar qualquer coisa que os pais esperam que você faça. O destino de uma pessoa nada tem a ver com seus pais. E os pais de uma pessoa não podem decidir o destino dela. Embora seus pais tenham concebido você e mesmo que tenham feito muitas coisas para estabelecer o fundamento para suas perspectivas, seus ideais e seu destino futuro, eles não podem decidir como será o seu destino, nem a senda futura de sua vida. Essas coisas nada têm a ver com eles. Portanto, seus pais não são os senhores de seu destino, e eles não podem mudar nada em relação a você. Se você estiver fadado a ser rico, então, por mais pobres ou incapazes que sejam seus pais, você ganhará a riqueza que deve ganhar. Se você estiver destinado a ser uma pessoa pobre, uma pessoa comum ou uma pessoa humilde, então, por mais capazes que sejam seus pais, eles não serão capazes de ajudar você. Se você for escolhido por Deus e for membro do povo escolhido de Deus, isto é, se você tiver sido predestinado por Deus, então, por mais poderosos ou capazes que seus pais sejam, eles não serão capazes de obstruir sua crença em Deus, mesmo que queiram. Visto que você está destinado a ser um membro da casa de Deus e do povo escolhido de Deus, você não pode escapar disso. O destino de uma pessoa só está relacionado à soberania de Deus e à ordenação de Deus. Isso nada tem a ver com os desejos e expectativas de seus pais. Naturalmente, isso também nada tem a ver com os interesses, hobbies, caráter, ambições, calibre ou habilidades desse indivíduo. Portanto, com base na verdade de que seus pais não são os senhores de sua vida nem de seu destino, como você deveria abordar as expectativas de seus pais? Você deveria aceitá-las por inteiro, ignorá-las
ou abordá-las racionalmente? Quando se trata de sua vida ou seu destino, seus pais são apenas pessoas normais. Eles podem ter as expectativas que quiserem e podem dizer o que quiserem. Deixe-os dizer o que quiserem. Você simplesmente faz suas coisas. Não é necessário discutir com eles, pois não importa como as coisas realmente sejam, é assim que elas serão. Isso não resulta de debate e não muda com base na vontade do homem. Você não pode decidir seu destino, muito menos o podem seus pais. Não é assim? Embora seus pais sejam mais velhos do que você, ainda assim eles não têm nenhuma relação nem conexão com seu destino. Seus pais não deveriam tentar ditar seu destino só porque eles têm tantos anos a mais do que você e porque são uma geração mais velhos do que você. Isso é irracional e abominável. Portanto, sempre que seus pais tiverem algo a dizer sobre a senda que você trilha na vida ou sobre suas expectativas em relação a você, você deveria abordar isso com calma e racionalmente, pois eles não são os senhores de seu destino. Diga a eles: meu destino está nas mãos de Deus. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode controlar seu destino, nem o de outra pessoa. E seus pais também não são qualificados para fazer isso. Seus ancestrais não são qualificados para isso, muito menos seus pais. Quem é o único qualificado? Só Deus é qualificado para reger o destino das pessoas. Algumas pessoas admitem em teoria: meus pais não podem interferir em meu destino. Embora tenham-me concebido, a vida não me foi dada por meus pais. Ela me foi dada por Deus. Tudo o que tenho me foi dado por Deus. Deus simplesmente me criou até a idade adulta através deles e me possibilitou viver até agora. Na verdade, foi Deus que me criou. Elas dizem essas palavras muito bem e com muita clareza, mas, sob circunstâncias especiais, as pessoas não conseguem superar seus afetos nem admitir a afirmação: seus pais não são os senhores de sua vida nem de seu destino. Sob circunstâncias especiais, as pessoas são dominadas pelos sentimentos e caem em certas tentações ou ficam fracas. Por terem sofrido a perseguição e condenação do governo e do mundo religioso e por terem sido presos e encarcerados, alguns crentes em Deus decidem nunca se tornar um Judas e nunca trair nenhum dos irmãos nem revelar qualquer informação sobre a Igreja. Não importa que tipo de tortura possam sofrer. Eles prefeririam morrer a tornar-se um Judas. Assim sendo, eles são torturados e atormentados a ponto de não se parecerem mais com uma pessoa. Os olhos ficam tão inchados que não podem se abrir e não conseguem ver claramente. Os ouvidos ficam ensurdecidos. Eles perdem os dentes por causa dos espancamentos. Os cantos da boca se rompem e sangram. As pernas não funcionam bem. O corpo inteiro incha e fica coberto de hematomas. Mas, por mais que sejam atormentados, eles não recorrem à traição.
e estão determinados a não se tornarem um Judas e a permanecerem firmes em seu testemunho de Deus. Até agora, eles parecem ser muito fortes e possuir um testemunho, não parecem? Eles passaram por tortura e intimidação sem se tornarem um Judas. E eles foram atormentados dessa forma por muitos dias e noites. Quando um demônio vê um homem desse tipo, ele pensa: esse sujeito é durão. Ele foi envenenado profundamente. Ele foi deusado. Ele é tão jovem e foi atormentado a esse ponto sem entregar uma única palavra. O que farei em relação a isso? Parece que esse sujeito é uma figura importante. Ele deve saber muito sobre a igreja. Se eu conseguir arrancar alguma informação de sua boca, poderemos prender muitas pessoas e ganhar muito dinheiro. Então o diabo começa a refletir sobre isso. Como posso fazer com que ele abra a boca, entregue algumas informações e delata algumas pessoas? Todas as pessoas fortes têm seus pontos fracos. São iguais às pessoas que praticam Kung Fu. Não importa quão bom alguém é no Kung Fu, ele continua tendo um calcanhar de Aquiles. Cada pessoa tem um ponto fraco. Portanto, ataquemos especificamente esse ponto. Qual é seu ponto fraco? Eu soube que ele é filho único e que seus pais o mimaram desde que era pequeno. Soube que eles se importam muito com ele e o amam muito, e que ele é muito filial para com eles. Se eu trouxer seus pais e os convencer a fazer algum trabalho psicológico nele, talvez as palavras deles possam ser úteis. Então o diabo traz seus pais. Adivinhem o que acontece assim que ele vê os pais. Antes de os ver, ele pensava: oh Deus, estou determinado a permanecer firme em meu testemunho. Jamais me tornarei um Judas. Mas assim que os vê, seu coração quase se parte. A primeira coisa que sente é: decepcionei meus pais. Deve ser muito doloroso para eles me verem assim. E então ele desmorona. No coração, ele ainda insiste: não me tornarei um Judas. Preciso permanecer firme em dar testemunho de Deus. Não segui a senda errada. Estou seguindo a senda certa na vida. Devo humilhar Satanás e dar testemunho de Deus. No coração, ele é firme e insiste nisso repetidamente, mas ele não consegue suportar isso emocionalmente e, no instante, seu coração quase se parte. Em sua opinião, como os pais se sentem quando veem que o filho foi atormentado a esse ponto? Não falarei do pai, mas o coração da mãe se parte. Quando ela vê que seu filho foi atormentado, a ponto de não se parecer mais com uma pessoa, ela sente muita angústia, desconforto e dor e treme ao se aproximar dele. Como você reagiria nesse momento? Você não ousaria olhar, ousaria? Veja, você não disse nada, seus pais não disseram nada, mas você já teria desmoronado, incapaz de superar seus sentimentos. Você pensaria: meus pais são velhos, eles não estão muito bem fisicamente,
e os dois dependem um do outro para sobreviver. Eles deram à luz uma criança como eu, e até agora eu não tenho cumprido nenhuma de suas expectativas, e agora lhes causei muitos problemas. Eu os envergonhei muito, e eles até tiveram que vir e me ver neste estado de sofrimento. Imperceptivelmente, no fundo do coração, você acharia que você não foi filial, que você magoou e decepcionou seus pais, e que os deixou preocupados e os desapontou. Tanto você como seus pais sentiriam muita agonia, por razões diferentes. Seus pais se sentiriam mal por você e não suportariam vê-lo sofrer dessa forma. Você se sentiria assim porque viu o quanto seus pais ficaram tristes e angustiados e não suportaria vê-los tristes e preocupados com você. Tudo isso não são os efeitos de sentimentos? Até esse momento, tudo isso ainda pode ser considerado normal e ainda não o teria afetado em permanecer firme em seu testemunho. Suponhamos, então, que seus pais dissessem: "Você era tão saudável e forte antes, e agora você foi espancado até ficar neste estado. Desde que era pequeno, nós o tratamos como a menina de nossos olhos. Nós nunca batemos em você. Como pode permitir que isso acontecesse com você? Nunca quisemos bater em você, sempre o estimamos e amamos. Nós ninaríamos você na nossa boca, não fosse o medo de que você derretesse. Nós o seguraríamos na palma da nossa mão, não fosse o medo de que você se quebrasse. Nós o prezamos tanto, mas isso não é o suficiente. Tudo bem se você não cuidar de nós, mas agora você se recusa a entregar qualquer informação. Sofre tanto assim e não desiste, apesar de ser atormentado a ponto de ficar neste estado, porque você acredita em Deus e quer dar testemunho dele. Como pode ser tão teimoso? Porque insiste em acreditar em Deus. Seu corpo lhe foi dado por seus pais. Você está sendo justo conosco ao permitir que isso lhe aconteça? Se realmente lhe acontecesse alguma coisa, como você espera que nós dois continuemos vivendo? Não esperamos que você cuide de nós quando estivermos velhos, nem que arranje nosso funeral. Só queremos que você fique bem. Você é tudo para nós. Se você não estiver bem, se você partir, como poderemos continuar vivendo o resto de nossa vida? Quem mais temos além de você? Temos outra esperança além de você? Cada palavra desse discurso acertaria você onde realmente dói, satisfazendo suas necessidades emocionais e estimulando seus sentimentos e sua consciência. Antes de seus pais dizerem essas palavras, você ainda se agarrava à sua convicção e à sua postura nas profundezas do coração. Mas depois de dizerem essas palavras de repreensão, a linha de defesa no fundo de seu coração não desmoronaria. Seu corpo lhe foi dado por seus pais. Você se demitiu de um emprego bom, abandonou ótimas perspectivas e desistiu de uma vida boa. Você insiste em crer em Deus e permitiu que se arruinasse desse jeito. Você está sendo justo conosco? Alguma pessoa poderia não chorar depois de ouvir essa fala? Alguém poderia não se repreender depois de ouvir essas palavras?
poderia não sentir que decepcionou seus pais? Alguém conseguiria sentir que isso é uma tentação de Satanás? Alguma pessoa conseguiria apenas ser afetada emocionalmente por isso, mas ainda assim lidar com isso racionalmente? Alguém conseguiria manter sua crença na afirmação: seus pais não são os senhores de sua vida nem de seu destino e eles não são seus credores, depois de ouvir essa fala? Alguém, mesmo que se sentisse fraco emocionalmente, conseguiria não abandonar o dever e a obrigação e o testemunho no qual um ser criado deveria permanecer firme? Quais destas coisas vocês conseguiriam realizar? Se, em termos de seus sentimentos, você só ficasse um pouco perturbado, mesmo que derramasse algumas lágrimas e se sentisse mal por seus pais, mas ainda tivesse fé na palavra de Deus e se agarrasse ao testemunho no qual deveria permanecer fiel, e se agarrasse ao dever que você deveria desempenhar, sem perder o testemunho, nem a responsabilidade, nem o dever que um ser criado tem diante do Senhor da criação, então você estaria permanecendo firme. Mas se, ao ver sua mãe repreendendo você aos prantos, você caísse profundamente em seus sentimentos, achando que não era filial, que tinha feito a escolha errada, você se arrependesse e não estivesse disposto a continuar, querendo abandonar o testemunho que um ser criado deveria ter, e o dever, a responsabilidade e a obrigação que um ser criado deveria cumprir, e voltasse a ficar do lado dos pais, para retribuir sua bondade e impedir que eles sofressem ou se preocupassem por sua causa, então você não teria testemunho e seria indigno de seguir a Deus. O que Deus disse àqueles que o seguem? Ele não disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo? Essa linha está na Bíblia. Se seu amor por seus pais exceder seu amor por Deus, você não é digno de seguir a Deus e não é um de seus seguidores. Se você não é um de seus seguidores, pode-se dizer que você não é um vencedor e Deus não o quer. Por meio dessa provação, você foi exposto, você não permaneceu firme em seu testemunho. Você não cedeu à tortura de Satanás, mas algumas poucas palavras de repreensão por parte de seus pais bastaram para fazê-lo recuar. Você é fraco e traiu a Deus. Você não é digno de seguir a Deus e não é um de seus seguidores. Os pais costumam dizer: não exigirei mais nada de você, não exigirei que fique muito rico. Só espero que tenha saúde e fique seguro nesta vida. Vê-lo feliz me basta. Então, quando você for torturado, você achará que decepcionou seus pais. Meus pais não exigem muito de mim, ainda assim os decepcionei. Esse pensamento é correto. Você os decepcionou? É culpa sua que Satanás perseguiu você? É culpa sua que você foi severamente espancado, torturado e perseguido brutalmente? Foi Satanás que perseguiu você. Você não arruinou a si mesmo. Você está trilhando a senda certa e está sendo uma pessoa verdadeira.
Suas escolhas e todas as suas ações estavam dando testemunho de Deus. E você estava desempenhando o dever de um ser criado. Essas são as escolhas que cada ser criado deveria fazer e a senda que cada ser criado deveria seguir. É a senda correta. Isso não é arruinar a si mesmo. Embora sua carne tenha sido torturada e tenha sofrido um tratamento brutal e desumano, tudo isso é por uma causa justa. Não é seguir a senda errada. Não é arruinar a si mesmo. O fato de sua carne sofrer, de ser sujeita à tortura e de ser atormentada a ponto de você não se parecer mais como uma pessoa, não é decepcionar seus pais. Você não precisa se explicar a eles. Essa é a sua escolha. Você está na senda correta na vida. Eles simplesmente não entendem. E só. Eles só estão assumindo a postura de um pai, sempre querendo proteger você em prol dos sentimentos deles, não querendo que você sofra dor física. O que o desejo deles de protegê-lo pode alcançar? Eles podem dar testemunho em seu lugar? Eles podem desempenhar o dever de um ser criado em seu lugar? Eles podem seguir o caminho de Deus em seu lugar? Você fez a escolha certa e você deveria ser fiel a ela. Você não deveria ser enfeitiçado nem enganado pelas palavras de seus pais. Você não está arruinando a si mesmo. Você está trilhando a senda certa. Em sua perseverança e em todas as suas ações, você está se agarrando à verdade, submetendo-se aos arranjos e orquestrações de Deus e dando testemunho de Deus diante de Satanás, trazendo glória ao nome de Deus. Você meramente suportou o sofrimento da perseguição brutal de sua carne, nada mais. Isso é um sofrimento que as pessoas deveriam suportar. Isso é o que as pessoas deveriam sacrificar ao Senhor da criação. E esse é o preço que elas deveriam pagar. Sua vida não veio de seus pais, e seus pais não têm nenhum direito de decidir que senda você trilha. Eles não têm nenhum direito de decidir como você trata seu corpo, nem que preço você paga para permanecer firme em seu testemunho. Eles só não querem que você sofra dor física por causa das necessidades dos sentimentos carnais deles e devido ao fato de que eles estão assumindo a perspectiva dos sentimentos carnais e nada mais. Mas, como um ser criado, por mais que sua carne sofra, isso é algo que você tem que suportar. As pessoas precisam pagar inúmeros preços para alcançar salvação e cumprir bem o dever de um ser criado. Essa é a obrigação e responsabilidade do homem, e é o que um ser criado deveria dedicar ao Senhor da criação. Porque a vida das pessoas vem de Deus, e seu corpo também vem de Deus. Esse é um sofrimento que as pessoas deveriam suportar. Portanto, quando se trata do sofrimento que as pessoas deveriam suportar, independentemente do tipo de dor física que seu corpo suporte, você não precisa explicar nada a seus pais. Seus pais dizem: seu corpo lhe foi dado por seus pais. E daí?
Embora as pessoas sejam concebidas e criadas pelos pais, não quer dizer que tudo o que elas têm lhes é dado pelos pais. Isso não significa que as pessoas deveriam estar sujeitas à coerção e restrição de seus pais, quando se trata da senda que trilham e dos preços que pagam. Não significa que as pessoas precisam obter a permissão dos pais para trilhar a senda de buscar a verdade ou para desempenhar o dever de um ser criado diante do Senhor da criação. Portanto, você não precisa se explicar a seus pais. Aquele a quem você deveria se explicar é Deus. Não importa se você sofre ou não, você deveria entregar tudo a Deus. Além disso, se você estiver seguindo a senda certa, Deus aceitará e se lembrará de todos os preços que você pagou. Já que Deus se lembrará deles e os reconhecerá, terá valido a pena pagar esses preços. Sua carne sofrerá alguma dor física, mas esses preços capacitarão você a, no fim, permanecer firme em seu testemunho, a obter a aprovação de Deus e a alcançar salvação. E Deus se lembrará deles. Nenhuma outra coisa pode ser trocada por isso. As chamadas expectativas de seus pais ou as palavras de crítica que eles lhe dizem são insignificantes e não merecem ser mencionadas quando comparadas ao dever que você deveria desempenhar e ao testemunho que você deveria dar diante de Deus. Pois o sofrimento que você suporta é muito valioso e muito significativo. Do ponto de vista de um ser criado, essa é a coisa mais significativa e mais valiosa na vida. Portanto, as pessoas não deveriam ficar fracas nem deprimidas, nem cair em tentação por causa das palavras de seus pais. E certamente não deveriam sentir arrependimento, nem culpa, nem que decepcionaram seus pais por causa das palavras deles. As pessoas deveriam se sentir honradas pelo sofrimento que suportaram e dizer: Deus me escolheu e capacitou minha carne a pagar esse tipo de preço e a ser abusada por Satanás de forma tão violenta para que eu pudesse ter a oportunidade de dar testemunho dele. Para você, é uma honra ter sido selecionado por Deus dentre seus numerosos escolhidos. Você não deveria ficar triste por causa disso. Se você permanece firme em seu testemunho e humilha Satanás, isso é a maior honra na vida para um ser criado. Não importa que tipo de doenças ou sequelas seu corpo sofra depois de ser brutalmente perseguido, tampouco importa quanto doa que sua família e seus pais o vejam assim, você não deveria se sentir envergonhado, nem aborrecido, nem que decepcionou seus pais por causa disso. Pois tudo que você fez foi pagar um preço por uma causa justa, e isso é uma boa ação. Nenhuma pessoa é qualificada para criticar suas boas ações. Nenhuma pessoa é qualificada ou tem o direito de fazer comentários ou julgamentos irresponsáveis e críticos sobre o fato de você crer em Deus, seguir a Deus e desempenhar seu dever. Só o Senhor da criação é qualificado para julgar seu comportamento, os preços que você pagou e as escolhas que você fez.
ninguém mais é qualificado para julgar. Nenhum deles, nem mesmo seus pais, é qualificado para criticá-lo. Se forem as pessoas mais próximas de você, elas deveriam entender, encorajar e confortar você. Elas deveriam apoiá-lo em perseverar, em permanecer firme em seu testemunho e em não se entregar nem ceder a Satanás. Deveriam ter orgulho de você e se alegrar por você. Já que você foi capaz de perseverar até agora e a não ceder a Satanás, para que você possa permanecer firme em seu testemunho, elas deveriam encorajar você. Não o deveriam impedir e certamente não o deveriam repreender. Se você fizesse algo errado, elas seriam qualificados para criticá-lo. Se você tivesse seguido a senda errada, humilhado a Deus, traído as coisas positivas e a verdade, eles seriam qualificados a criticá-lo. Mas já que todas as suas ações foram positivas, e Deus as aceita e se lembra delas, se elas criticam você, isso é porque elas não conseguem discernir entre o bem e o mal. São elas que estão erradas. Elas estão aborrecidas porque você acredita em Deus, está trilhando a senda certa e sendo uma pessoa boa. Porque então, quando Satanás persegue você, elas não criticam a ele em vez disso. Elas estão criticando você por causa de seus sentimentos. O que você fez de errado? O que você fez não foi apenas se recusar a se tornar um Judas? Você não se tornou um Judas. Você se recusou a cooperar e a ceder a Satanás, e você sofreu essa tortura e esse tratamento desumano para permanecer firme em seu testemunho. O que há de errado nisso? Você não fez nada de errado. Do ponto de vista de Deus, Ele se regozija em você. Ele tem orgulho de você. Ainda assim, seus pais sentem vergonha de você e criticam suas boas ações. Isso não é confundir o branco com o preto? Esses são pais bons? Porque eles não criticam Satanás e as pessoas e os diabos malignos que perseguem você. Você não só não recebe nenhum conforto, encorajamento, nem apoio de seus pais, mas, ao contrário, você é criticado e repreendido por eles, enquanto eles não condenam nem amaldiçoam Satanás. Não importa que mal ele faça. Eles não ousam dizer uma palavra de abuso verbal, nem o repreender. Eles não dizem: como você pode atormentar uma pessoa boa até ela ficar neste estado? Tudo o que ela fez foi crer em Deus e seguir a senda certa. Correto? Ela não roubou nada nem assaltou ninguém. Ela não quebrou nenhuma lei. Por que então vocês a atormentaram desse jeito? Vocês deveriam encorajar a pessoas desse tipo. Se todos na sociedade acreditassem em Deus e seguissem a senda correta, esta sociedade não precisaria de leis e não haveria nenhum crime. Porque eles não o criticam desse jeito? Porque não ousam criticar os satanases e diabos que perseguem você? Eles o repreendem por trilhar a senda certa. Mas quando as pessoas malignas cometem atos malignos, eles as aprovam tacitamente. O que você acha desses pais? Você deveria se sentir mal por eles?
você deveria mostrar piedade filial para eles? Deveria amá-los no coração? Eles são dignos de sua piedade filial? Não são. Eles não conseguem distinguir o certo do errado, nem o bem do mal. São um casal de pessoas confusas. Além dos sentimentos, eles não entendem nada. Não entendem o que é justiça, nem o que significa trilhar a senda certa, não sabem o que são coisas negativas, nem o que são forças malignas. Eles só sabem proteger seus sentimentos e sua carne. Além desse nível mais superficial de relações carnais, seu coração só contém a ideia de que, contanto que meus filhos estejam seguros e bem, eu estarei muito feliz e grato. Isso é tudo. Quando se trata da senda certa na vida, de causas justas ou da coisa mais valiosa e significativa que uma pessoa pode fazer nesta vida, eles não entendem nada disso. Eles não entendem essas coisas e repreendem você por seguir a senda certa. Eles são realmente muito confusos. O que você acha desses pais? Não são um casal de diabos velhos? Você precisa ponderar no coração. Esses dois diabos velhos, até agora tenho suportado tantos espancamentos e tanta tortura. Ao longo desses dias tenho orado a Deus dia e noite, e Ele tem-me vigiado e protegido. É por isso que fui capaz de sobreviver até agora. Tenho permanecido firme em meu testemunho com muita dificuldade. E, com algumas poucas palavras, vocês o negaram completamente. É errado que eu trilhe a senda certa? É errado que eu desempenhe o dever de um ser criado? Certamente não é errado que não tenha me tornado um Judas. Esses dois diabos velhos, seu corpo lhe foi dado por seus pais. Tudo que possuo veio claramente de Deus. Foram vocês dois que me deram? Acontece que Deus só ordenou que vocês me concebessem e criassem. Ele me criou através das mãos de vocês. Vocês ficam angustiados e sofrem e se aborrecem comigo só para satisfazer suas necessidades emocionais. Vocês temem que, se eu morrer, não haverá ninguém para cuidar de vocês quando estiverem velhos ou para arranjar seu funeral. Vocês temem que as pessoas zombem e achem que eu os envergonhei. Se você fosse para a prisão por ter cometido um crime, por roubar algo, por ter assaltado, enganado ou defraudado alguém, eles poderiam lutar por você, dizendo: meu filho é um bom garoto, ele não cometeu nenhum mal. Ele não tem uma natureza má, é bom e bondoso. Acontece que as tendências malignas deste mundo tiveram uma influência negativa sobre ele. Espero que o governo seja indulgente com ele. Eles lutariam por você, mas, porque você está trilhando a senda de crença em Deus, porque está trilhando a senda certa, eles desdenham você do fundo do coração. De que forma eles o desdenham? Veja só a situação em que se meteu. Você está sendo justo conosco? Você deveria pensar no coração. O que eles querem dizer com veja só a situação em que se meteu? Eu só estou trilhando a senda certa na vida. Isso se chama ser uma pessoa verdadeira. Isso se chama possuir boas ações e testemunho. Isso é força.
Só pessoas assim realmente possuem razão e consciência e não são covardes, inúteis nem um Judas. Em que situação eu me meti? Isso é verdadeira semelhança humana. Vocês não só não se alegram comigo, vocês me repreendem. Que tipo de pais vocês são? Vocês não são dignos de ser pais. Vocês deveriam ser amaldiçoados. Se você pensasse desse jeito, você ainda choraria se ouvisse seus pais dizerem: seu corpo lhe foi dado por seus pais, como pode se arruinar desse jeito? O que você pensaria se ouvisse essa fala? Que absurdo! Eles realmente são um casal de patetas velhos. Seu corpo lhe foi dado por seus pais. Você nem sabe quem lhe deu o seu corpo e usa essas palavras para me repreender. Você realmente está confuso. São claramente os diabos e Satanáses que estão me perseguindo. Como você pode confundir o branco com o preto e me criticar? Eu quebrei a lei? Eu roubei algo ou assaltei alguém? Eu enganei ou defraudei alguém? Que leis eu quebrei? Eu não quebrei nenhuma lei. Fui perseguido por Satanás até ficar neste estado, porque eu sigo a senda certa. Eu não entreguei uma única palavra até agora. Não me tornei um Judas. Quem mais possui esse tipo de força? Você não só não me elogia nem me encoraja, você me repreende. Você é um demônio. Se você pensar desse jeito, você não chorará nem ficará fraco. Ficará? Seus pais não sabem distinguir o certo do errado. Eles confundem o preto com o branco porque não acreditam em Deus e não entendem a verdade. Você entende a verdade, portanto, não deveria ser influenciado por essas palavras diabólicas e falácias que eles dizem. Ao contrário, você deveria se agarrar à verdade. Dessa forma, você realmente permanecerá firme em seu testemunho. Não é esse o caso? Digam-me, é fácil permanecer firme em seu testemunho? Em primeiro lugar, você precisa se libertar de seus sentimentos. Em segundo, precisa entender a verdade. Só então você não experimentará nenhuma fraqueza. Será capaz de permanecer firme em seu testemunho e será reconhecido e aceito por Deus nesses tipos de circunstâncias especiais. Só então Deus reconhecerá você como um vencedor e seguidor dele. Quando tiver prevalecido, quando não tiver decepcionado a Deus, em vez de não decepcionar seus pais, você será capaz de largar todas as expectativas que seus pais têm em relação a você, certo? As expectativas dos pais não são importantes. Elas não importam. Satisfazer as expectativas de Deus e permanecer firme em seu testemunho de Deus são as coisas mais importantes. São a atitude e as buscas que um ser criado deveria ter. Não é esse o caso. Quando você se sentir fraco, quando perder o rumo, especialmente quando for assediado e perseguido por Satanás ao seguir a senda certa, ou for desdenhado, zombado e rejeitado pelas pessoas do mundo secular, as pessoas em sua volta, seus parentes, amigos e conhecidos, acharão que você fez algo vergonhoso e ninguém o entenderá, encorajará, apoiará nem confortará.
muito menos alguém ajudará você, mostrará o caminho ou apontará a senda de prática para você. Isso inclui seus pais. Já que você não está do lado deles, mostrando-lhes piedade filial, ou já que você não é capaz de ajudá-los a viver bem, nem de retribuir sua bondade, porque você crê em Deus e está desempenhando seu dever, eles não entenderão você. A perspectiva deles será igual à das pessoas no mundo secular. Acharão que você os envergonhou, que não receberam nada em troca por criar em você, que não receberam de você nenhum benefício, que você não cumpriu as expectativas deles, que você os decepcionou e que você é um ingrato indiferente. Seus pais não o entenderão e não serão capazes de lhe dar nenhuma orientação positiva, sem falar de seus parentes e amigos. Enquanto você trilha a senda certa, só Deus o encoraja, ajuda, conforta e provê incansavelmente. Quando for torturado e atormentado na prisão, só a palavra de Deus e a fé que Ele lhe deu o sustentarão a cada segundo, minuto e dia. Assim, quando estiver suportando espancamento severo, você será capaz de continuar querendo permanecer firme em seu testemunho de Deus, abaster-se de se tornar um Judas e trazer glória para o nome de Deus e humilhar Satanás, por causa da palavra de Deus e da fé que Ele lhe deu. Você será capaz de fazer essas coisas, de um lado, por causa de sua determinação e, de outro, mais importante, por causa da orientação, proteção e liderança de Deus. Mas seus pais, quando você mais precisa de conforto e ajuda, só pensam em si mesmos, dizendo que você é um ingrato indiferente, que eles nunca podem contar com você nesta vida e que o criaram em vão. Eles ainda não se esqueceram de que criaram você, que desejariam contar com sua ajuda para ter uma vida boa, para trazer glória para seus ancestrais e capacitá-los a andar de cabeça erguida e se orgulhar-se de você na frente de seus parentes e amigos. Os pais que não acreditam em Deus nunca se sentem honrados e felizes por conta de sua crença. Ao contrário, eles o repreendem frequentemente por não achar tempo para visitá-los ou cuidar deles por acreditar em Deus e estar ocupado desempenhando seu dever. Eles não só o repreendem, muitas vezes eles o reprovam, chamando-o de ingrato indiferente e filho mal agradecido. Você não acha que é difícil trilhar a senda certa com o peso desses nomes ruins? Você não se sente injustiçado? Você não precisa do apoio, encorajamento e compreensão de seus pais ao experimentar essas coisas? Muitas vezes, você não acha que decepcionou seus pais? Consequentemente, algumas pessoas até têm alguns pensamentos tolos. Nesta vida, meu destino não é mostrar piedade filial para com meus pais, nem viver com eles. Então, mostrarei piedade filial na próxima vida. Esse pensamento não é tolo. Sim. Você não deveria ter esses pensamentos. Deveria resolvê-los na raiz. Você trilha a senda certa, escolheu desempenhar o dever de um ser criado e vir para diante do Senhor da criação para aceitar a salvação de Deus.
Essa é a única senda correta neste mundo. Você fez a escolha certa. Não importa o quanto os que não creem, incluindo seus pais, o entendem errado ou se decepcionam com você, isso não deveria impactar sua escolha para trilhar a senda de crer em Deus, nem sua determinação de desempenhar seu dever, nem sua fé em Deus. Você deveria perseverar, pois está trilhando a senda certa. Além disso, você deveria largar as expectativas de seus pais. Elas não deveriam tornar-se fardos para você enquanto você trilha a senda certa. Você está seguindo a senda certa. Você fez a escolha mais correta na vida. Se seus pais não o apoiarem, se eles sempre o repreenderem por ser um ingrato indiferente, você deveria discerni-los ainda mais, largá-los num nível emocional e não ser constrangido por eles. Se eles não apoiarem você, nem o encorajarem, nem o confortarem, você estará bem. Não ganhará nem perderá nada com ou sem essas coisas. O mais importante são as expectativas de Deus para você. Deus o encoraja, provê para você e o guia. Você não está sozinho. Mesmo sem as expectativas de seus pais, você pode, ainda assim, desempenhar o dever de um ser criado e, sobre esse fundamento, ainda poderá ser uma pessoa boa. Largar as expectativas de seus pais não significa que você perdeu sua ética e moral e certamente não significa que você abandonou sua humanidade ou moralidade e justiça. A razão pela qual você não superou as expectativas de seus pais é porque você escolheu coisas positivas e escolheu desempenhar o dever de um ser criado. Não há nada de errado com isso. Essa é a senda mais correta. Você deveria perseverar e permanecer firme em sua crença. É possível que você não receba o apoio de seus pais e certamente não receberá as suas bênçãos, porque você acredita em Deus e desempenha o dever de um ser criado. Mas isso não importa. Isso não é importante. Você não perdeu nada. A coisa mais importante é que, quando você escolheu trilhar a senda da crença em Deus e de desempenhar o dever de um ser criado, Deus começou a ter grandes expectativas e esperanças em relação a você. Enquanto viverem neste mundo, se as pessoas se afastarem de seus amigos e parentes, elas ainda assim poderão viver bem. É claro, elas também poderão viver normalmente depois de se afastarem dos pais. É só quando se afastam da orientação e das bênçãos de Deus que elas caem em escuridão. Em comparação com as expectativas de Deus para as pessoas e sua orientação, as expectativas dos pais são simplesmente insignificantes e não são dignas de serem mencionadas. Não importa que tipo de pessoa seus pais esperem que você seja, nem que tipo de vida eles esperem que você leve num nível emocional, eles não o guiam pela senda certa, nem pela senda da salvação. Portanto, você deveria reverter seu ponto de vista e largar as expectativas de seus pais do fundo do coração e num nível emocional. Você não deveria continuar carregando esse tipo de fardo, nem sentir toda essa culpa
em relação a seus pais, porque decidiu desempenhar o dever de um ser criado. Você não fez nada para decepcionar ninguém. Você escolheu seguir a Deus e aceitar sua salvação. Isso não é decepcionar os pais. Ao contrário, seus pais deveriam se sentir orgulhosos e honrados por você ter escolhido desempenhar o dever de um ser criado e aceitar a salvação do Criador. Se não conseguem fazer isso, eles não são pessoas boas. Não são dignos de seu respeito e são ainda menos dignos de sua piedade filial e, é claro, são ainda menos dignos de sua preocupação. Não é esse o caso?